Brasil. Não entendeu? Relativiza. Física na cultura. Para falar um pouco de contaminação, vamos fazer o seguinte experimento. Vamos supor que ali tem uma fonte radioativa e a gente, por algum motivo, coloca ela dentro de um balão, enche o balão e estoura o balão. Fum, pronto. Se isso acontecer, as partículas vão ser jogadas para o ar, né? Que é o que está acontecendo aqui. E eu, estando aqui, eu poderia me contaminar simplesmente pela transmissão das partículas pelo ar, né? E é claro que essa contaminação, em princípio, seria uma contaminação externa. Ou seja, o meu corpo aqui começaria a ficar externamente contaminado com as partículas que veio. É claro que existe a possibilidade de eu respirar essa partícula. E aí a coisa começa a ficar um pouco mais preocupante, porque eu posso respirar essa partícula, e se essa partícula entrar por algum motivo no sistema sanguíneo meu, aí é claro que ela vai se espalhar por todo o corpo, né, como está mostrado aqui. Esse é o tipo de contaminação que eu não esbarrei na fonte. Não cheguei lá perto, mas ela por algum motivo foi jogada para o ar e chegou até a mim via aérea, né? Bom, tem outra contaminação que é essa sim, eu vou lá, se a fonte está ali, eu vou até ali, mexo na fonte e eu mesmo me contamino. E essa é bem parecida com a anterior, né? Porque vejam que ele ficou contaminado na mão, mas é muito fácil da mão eu coçar a cabeça, coçar o olho, coçar a orelha e de novo eu me contamino externamente. Eventualmente eu vou pôr o meu dedinho na boca, por algum motivo, não sei, e também vou acabar ingerindo a fonte radioativa e de novo ela pode eventualmente entrar no meu sistema circulatório e aí é claro que ela vai de novo, poderia se espalhar pelo corpo, né? Existem vários do que nós chamamos de acidentes relacionados à física nuclear, eu vou discutir o primeiro aqui. Eu peguei alguns, né, dentre os vários, e esse daqui seria o uso da radiação como material fluorescente. Esses problemas aconteceram no começo do século XX, quando ainda estávamos descobrindo o que era o núcleo, quais que eram as propriedades, e não se sabia direito qual era o dano de um material radioativo para o corpo, para nós, né? E esse problema surgiu nos Estados Unidos, mais ou menos na década de 20, né? E começando por essa companhia aqui, que se chama United States Radium Corporation, que obviamente trabalhava com rádio, né? E essa companhia foi uma das que abriu e fechou por causa do escândalo, mas muitas outras abriram nessa época e continuaram trabalhando com isso aqui, né? A maioria das pessoas empregadas eram mulheres e vocês vão ver por que daqui a pouquinho, porque mulher é mais cuidadosa para fazer trabalhos mais, assim, digamos, cirúrgicos, né? Como eu vou mostrar aqui. E o que elas faziam? Elas pintavam mostradores de relógio. Pintaram para que ficasse luminescente, a gente pudesse enxergar isso no escuro. Então vejam aqui uma foto que eu obtive, por exemplo, então várias companhias tinham várias mulheres trabalhando, pintando o mostrador de relógio. Aqui está cheio dos mostradores dos relógios, ó, estão aqui e elas estão pintando aqui. É claro que elas pararam aqui para tirar foto, né? Está todo mundo paradinho aqui, né? Mas elas ficam pintando. Aqueles pontinhos que falam onde está o número, por exemplo, ou mesmo a pontinha do ponteiro, olha, é isso que elas pintavam. Elas vinham com um pincel fininho e pintavam isso aqui, olha. E elas pintavam com o quê? Com rádio. E o material que elas usavam era um material bem interessante, que era marca registrada, inclusive, né? Está registrado isso nos Estados Unidos como Undark, que era vendido como sendo tinta luminosa, né? O escuro reverso, o reverso do escuro. E esse reverso do escuro era uma amostra que era constituída de 2 isótopos do rádio, o isótopo 226, que tem uma meia-vida de 1.600 anos, ele não vai embora enquanto a gente está vivo, pessoal. E tem um outro isótopo que é um pouco mais, tem meia-vida mais curta, de aproximadamente 6 anos, esse em alguns anos ele tende a diminuir drasticamente caso a gente ingira, né? Quando a gente mistura esse rádio com uma mistura de sulfeto de zinco, ele fica autoluminescente. Às vezes tem essas tomadas que são fluorescentes, ou seja, a incidência de luz faz com que elas fiquem fluorescentes depois que a luz vai embora. Essa daqui não precisa de luz, porque é radioativo, ele está emitindo radiação e a radiação interagindo com o sulfeto de zinco fica luminescente. Então por isso que ela é chamada de autoluminescente, né? Bom, aqui tem uma propaganda
da época sobre esse andar, que esse produto, né? Está escrito aqui, brilha no escuro, e aqui vocês podem ver que a pintura aqui, olha, é uma pintura tudo escuro, mas aqui tem mostradores de relógio, por exemplo, olha, tem campainha, tem número. Isso era vendido em kits. Você mesmo poderia pintar alguma coisa na sua casa. Você poderia comprar, custava $3 em 1919. Você poderia comprar, brincar com o seu filho, pintar no escuro, colocar... Olha, então era vendido livremente isso. E qual que era o problema, pessoal? O problema era o seguinte, que as pintoras faziam o seguinte, elas pegavam o pincelzinho, era um pincel bem fininho, com uma pontinha com aqueles pelinhos ali. Então elas pintavam, e depois que elas pintavam, o pelinho do pincelzinho fica meio espalhadinho, né? Você precisa juntar de novo. E elas faziam isso com o pincel, ó. E daí começavam de novo, pintava. Pegava, pintava, acabava a tintinha, ela pintava. Ou seja, elas estavam ingerindo rádio periodicamente. Periodicamente. A ingestão foram medidas em várias mulheres depois que ocorreu o escândalo, né? Até 1924, quando ainda não existia uma regulamentação apropriada para isso, em média, cada mulher ingeria 70 microcurie, que é uma dose relativamente grande, realmente é perigoso. Além delas ingerirem o rádio, por causa do pincelzinho, né? Põe e vai lá, elas estavam expostas à radiação gama, que também estava saindo do rádio. Então fica bem fácil de ver nessa foto aqui, ó. Vocês estão vendo essas mocinhas aqui, que bom, não são tão mocinhas assim, que estão pintando aqui, olha, o pincel, e o problema é que aqui está a caixinha de tinta. E olhem os seios delas, estão muito próximos. De fato, várias mulheres que eram pintadoras de relógio tiveram câncer de mama depois. Por causa disso. Então, além de elas estarem ingerindo o rádio, elas estavam expostas a essa radiação com o corpo muito perto da fonte, como eu estava falando ali. E se lembram, radiação gama chega, e era o que estava chegando nelas aqui, né? Bom, o resultado disso é que várias mulheres, além de ter mortes envolvidas, né, várias mulheres apresentaram sintomas clássicos, como, por exemplo, a necrose da mandíbula e do maxilar, porque a concentração de rádio era na boca, isso destruía os ossos da boca e elas tinham disfunções severas, elas não conseguiam mais, perdiam essa parte, a conexão entre o maxilar e a mandíbula. Infecção da gengiva, por exemplo, anemia, várias tiveram câncer de mama, e é claro que aconteceram mortes, né, e algumas outras, as que sobreviveram, tiveram efeitos a médio e longo prazo, né. Aqui está uma propaganda também da década de 20, e aqui vocês vejam que de novo aparece o rádio, de novo aqui, olha, está aqui, ó. E existem vários remédios à base de rádio. Por exemplo, isso daqui é um emplastro. Quem tem problema, por exemplo, de dor no cotovelo ou dor no pescoço, não compra um emplastro desse cheio de rádio e põe no pescoço, gruda aqui e tem ação permanente. Então isso era vendido também, era vendido comumente, né? Por exemplo, aqui, pessoal, eu estou mostrando aqui, ó, uma amostra padrão que era vendida, que era simplesmente para uso intravenal. Você estava se sentindo mal, estava mal-estar, injeta um pouco de rádio no sangue. Daí você tem uma sobrevida, né? Veja que ele coloca aqui permanente. O efeito fica, de verdade, eles tinham razão sobre isso. O efeito fica bastante tempo, de fato, não é. Beira assim, a próxima transparência beira quase assim a piada, né? Supositórios de rádio, pessoal. Pois é, eu também dei risada quando eu vi há muito tempo atrás. Mas... Pessoal, eles faziam supositórios, e como ninguém consegue ler, eu vou ler uma fração aqui, olha, do que ele falava sobre supositório de rádio, eu vou ler para vocês, olha. O uso desse supositório tem um efeito no corpo humano exatamente igual ao efeito de que você colocar suas mãos numa bateria elétrica. Está escrito aqui, ó. Quem estiver aqui na frente pode ler, ó. Está escrito aqui, ó. E ele ainda faz um comentário interessante aqui. E lembre-se, o rádio que vai para o seu sistema permanece lá por meses, por anos. Ele devia ter falado anos. Por meses.
continuando com sua ação curativa. Como é que veio isso à tona? Também em New Jersey, que era nos Estados Unidos, exatamente onde aquela outra companhia das pintadoras de mostrador também estava instalada, parece que New Jersey era o lugar escolhido para o rádio, né? Que lá também era a produção de rádio nos Estados Unidos, para ser sincero. E havia um laboratório que foi fundado em 1925, que é o Bailey Radium Laboratories, e ele ficou em operação até que teve o escândalo, de 1925 até 31, e eles vendiam um produto chamado Raditor. Esse medicamento foi patenteado nos Estados Unidos, ele tem uma patente, e ele tinha várias propriedades que faziam propaganda. Por exemplo, a cura para o vivo morto. Aquela pessoa que está quase morrendo, dá um pouco desse produto, desse Raditor, ele vai sair pulando daqui, tá na UTI e sai pulando. Pronto. Também ele era, eu não encontrei aqui, mas eu li alguns autos, né? Ele também era comercializado como sendo digamos assim, um afrodisíaco grande, ajudava nas relações sexuais, e ele era inclusive recomendado para casais com mais de 20 anos de casamento, onde o casamento aparentemente não vai tão bem, então era bom tomar esse Raditor, que aparentemente as coisas voltavam ao normal. Bom, o que aconteceu? Por que isso veio à tona, pessoal? Havia um magnata americano que se chama o Byers aqui, e esse era um homem que aparentemente ele era bonito, era riquíssimo, e era mulherengo também, ele saía bastante, né, ele sempre era encontrado assim na socialite, né, de New Pittsburgh, e ele sempre estava com mulheres, e ele era um atleta, ele foi campeão de golfe nos Estados Unidos, né, e era uma pessoa assim que tinha uma certa influência na socialite americana. E ele era um ávido consumidor de Raditor. E a pessoa que fez aquela indústria, esse daqui é o Bailey. Ele, por contrário, ele se intitulava doutor, mas ele não tinha título de doutor. Na verdade, ele entrou em Harvard, mas ele saiu, ele não terminou o curso em Harvard. E ele tentou fazer vários negócios, é aquele tipo assim, empresário que tenta uma coisa, tenta outra, até que ele chegou em New Jersey e aprendeu sobre o rádio e falou, vou abrir uma companhia, abriu aquela companhia e começou a comercializar esse Raditor. Bom, o que aconteceu foi que esse Byers aqui, ele tomou extremas quantidades de Raditor. E ele morreu numa morte súbita em 1932. E parece que, segundo os relatos, em questão de 2 meses, ele estava saudável, em 2 meses ele começou a definhar, ele não conseguia mais andar, ele ficou deitado e começou a ter fraturas múltiplas no corpo todo, e ele veio a morrer então em 1932. O esqueleto dele, quando ele morreu, estava completamente corroído, mandíbulas completamente destruídas, e depois que foi feito de novo um inquérito, né, chegou-se à conclusão que ele tinha morrido por envenenamento por rádio, né. Estima-se hoje, baseado na radiação que estava emanando dos restos dele, que ele consumiu aproximadamente 2.000 frascos de Raditor durante a vida dele até a morte, né. A ingestão calculada, pessoal, é 5.000 microcurie. É para matar mesmo, ele morreu, né? É. Bom, é claro que isso daqui, a empresa do Bailey foi processada, foi multada, foi fechada. Curiosamente, aparentemente, o próprio dono Bailey, ele acreditava no Raditor, ele também consumia esse produto, mas só que ele viveu até mais de 60 anos. Então, sempre tem aquele paradoxo, né? Como é que o corpo de cada um reage à ingestão de material radioativo. Depende do metabolismo, depende como é que é, depende de outros fatores, e aparentemente ele também consumia Raditor, não tanto quanto o Byers, mas ele não morreu, ele morreu muito mais tarde na vida dele. Você acompanhou a palestra do Raditor a Chernobyl, acidentes que marcaram a história da física nuclear, com o professor Johnny Ferraz Dias. Obrigada pela companhia e até a próxima.